Estamos começando o nosso podcast Gazeta Mine e hoje o nosso convidado é o André Fortes. O André, ele é presidente do LEMOB, né? E ele hoje está aqui para falar sobre eletromobilidade. Tudo bem, André? Tudo bem? Uma satisfação estar aqui para falar sobre esse assunto. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja uma conversa bem enriquecedora. Bem-vindo você também. E aqui eu e o André, a gente vai ficar em contato direto com o Leonardo Brandão. Ele é co-presidente do LEMOB, né? E ele está em Belo Horizonte e a gente vai conversar aí sobre os eventos, sobre o que o LEMOB está aprontando aí para a gente. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, é um prazer aí estar sendo convidado aí pelo Gazeta Mine, né, para esse bate-papo aqui, né, essa conversa nossa. Estou à disposição aí para a gente ter o melhor aí de uma grande entrevista, uma grande conteúdo aí, né? Fico à É, disposição. Vamos começar aqui com o André. André, me fala um pouco sobre o LEMOB. O que que é o LEMOB? Bom, o LEMOB, a gente se posiciona como um instituto que cria e faz curadoria de conteúdo como forma de promover a descarbonização da mobilidade. Então, nós estamos representados em alguns estados, né? Eu fico aqui em Brasília. Nós temos um representante internacional em Berlim também, o Andrés. E, na origem, o LEMOB era um grupo, uma plataforma de discussão independente e evoluiu para a forma de instituto. Mas o LEMOB é o quê? O que que significa LEMOB? LEMOB é Laboratório de Energias para a Mobilidade. Ah, certo. E como é que começou esse LEMOB, ô Leonardo? Fala pra gente. Então, o LEMOB era um ecossistema, né? A gente tinha um grupo no WhatsApp, né? E contribuía com todos os eventos. Todos nós aqui viemos do setor aí de mobilidade, né? E a gente convivia com essa questão de, no Brasil, ter a mobilidade elétrica de uma forma mais intensa, né? Uma distribuição, aí, uma criação e curadoria de conteúdo sobre mobilidade elétrica. E foi nesse momento, em um ano, que nós mudamos, né, a questão da mobilidade elétrica e ampliamos esse leque aí para podermos trazer, né, todas as verticais de atuação estratégicas aí do LEMOB, né? Não só na mobilidade elétrica, mas a mobilidade sustentável. Então, por isso que o LEMOB hoje é um laboratório de energias para a mobilidade, né? Então, a gente trata não só a mobilidade elétrica, mas os biocombustíveis, o hidrogênio. Então, todas as formas de mobilidade sustentáveis, a gente convive com elas e distribui essa interação e conteúdo. Tá certo. A diretoria hoje no LEMOB, o André, ela tá espalhada no Brasil, né? Sim. Não tem só gente de Brasília, não tem só gente lá de Belo Horizonte, onde o Leonardo tá. Quem é a diretoria da LEMOB? Nós temos o Hélio, que fica em São Paulo, o Edinaldo, que tem uma forte presença na Bahia e aqui em Brasília também, o Léo em Minas, o Gabriel também em Minas Gerais, e o Andreas, que fica em Berlim, né, que é o cofundador também dessa iniciativa. Ah, então tem um Q internacional LEMOB, então, né? Vocês têm vocês têm veículos, newsletter, vocês têm, o que que você tem feito para fazer a divulgação aí do LEMOB? Então, a gente tem as newsletters, né? A gente faz a newsletter de forma diária. Agora a gente está partindo por uma revista digital, né? Então, de uma forma mais trabalhada, mais conduzida, trazendo aí as principais novidades aí da Europa e do mundo, né? É um ponto importante porque a gente sabe que a mobilidade sustentável ela está mais evoluída na Europa. E a Europa também, né, se encontra defasada em relação à Ásia. Então, a gente contribui, né, com essa questão aí
de conteúdo, né, bem forte, bem importante para esse mundo aí da mobilidade sustentável, né? E aí, André, vocês estão disparando essa newsletter para os órgãos? Como é que está sendo feito isso aí? A gente começou com a newsletter pelo LinkedIn, mas a gente tem inclusive uma novidade aí. Muito em breve vai ser lançada uma nova página. Criou força, né? A nossa newsletter e vai ter uma página própria. Um site, né? Sim, sob os cuidados do Andrés, nosso diretor de Berlim. E como o Léo falou, é nesse sentido de trazer à luz as principais notícias do Brasil e do mundo, da América Latina, da Ásia, da Europa, da América do Norte, no que tange a mobilidade sustentável. Então, muito em breve vocês vão poder acompanhar esse trabalho mais de perto. E, ô, Leonardo, vocês têm uns programas que foram criados aí para trabalhar dentro do Lemob, né? É, a gente tem iniciativas, né, que a gente participa ativamente, então a gente é convidado, né, para diversas iniciativas e a gente também fomenta missões, né, missões internacionais, summits e a gente recentemente, ano passado, realizamos uma missão com 15 executivos ao Chile e à Colômbia, né? A gente sabe que o Chile e a Colômbia, Bogotá e Santiago são as cidades mais evoluídas aí em termos de transporte público urbano eletrificado, né? São garagens, né, todas construídas, né, para esse fim, com infraestrutura adequada. Então, é um case de sucesso, né? Então, a gente hoje realiza também essas missões com muito sucesso, né? Levando, né, na prática, não só ali no conteúdo mesmo, mas na prática, essa viagem, né, mostra muita realização, né? E aí a gente hoje promove eventos, né? Eventos Uhum. pelo Brasil e a gente veio há um tempo atrás participando ativamente de eventos que realizavam, né? Fazendo curadoria, montando painéis, participando ali como moderação. Então, agora a gente, né, há três edições aí, a gente participa ativamente dentro de um evento concebido aí para o Lemob e para a PNME, né? A PNME é uma plataforma nacional da mobilidade elétrica e ano passado nós assumimos a gestão da PNME. Ela vem de três gestões aí, e foi fundada em 2018, né? Então tem um histórico muito interessante. E o Lemob, né? Nós estamos nessa gestão agora, promovendo todas as iniciativas também da PNE. Então o Lemob assumiu agora esse plano. Em abril do ano passado, né? Em abril do ano Uhum. passado, nós assumimos a PNME. E o propósito desse PNE, o PNME? Então, a PNME é um ecossistema também, né, que tem 30 instituições, seja instituição pública, privada e apoiadores. E, na realidade, o propósito é realmente de promover a eletromobilidade no país, né? Então, são iniciativas promover também políticas públicas, né, dentro desse aspecto, está acompanhando aí, né, a gente acompanha aí pelo André, pelo Edinaldo aí em Brasília, todas as movimentações em termos de Congresso, em termos do Executivo, Legislativo, então a gente está, né, fazendo esse canal com todas as instituições. É, o André, o que o Lemob já fez aí, desde que assumiu a gestão desse plano? Olha, a gente participou de projetos bastante interessantes. Eu acho que tem oito, perdão, que são de destaque. A gente contribuiu para as discussões do Plano Clima, né, no aspecto de planos setoriais de mitigação,
Então, a gente apresentou propostas em como evoluir em termos de eletrificação, em termos de mobilidade sustentável. Foi uma oficina que contou com a presença de 5 ministérios lá na FGV em São Paulo, bem como Casa Civil. E a gente participou também de um evento no início do ano passado, onde a gente teve a oportunidade de entregar esse anuário, sobre o qual eu posso falar em breve também, Vamos, mas a gente vamos trouxe aqui mostrar para aqui. presenteá-los. Ah, tá. Quarto Anuário Brasileiro da Mobilidade Elétrica. Tá. Exato. O anuário é uma tradição da Plataforma Nacional da Mobilidade Elétrica, onde são retratados periodicamente aspectos como evolução de mercado, evolução de políticas públicas, desafios, fraquezas, oportunidades, cenário internacional. Tem um capítulo que eu gosto muito falando sobre os planos e estratégias nacionais na América Latina para a eletrificação. Enfim, é um documento muito rico. Eu participei no segundo anuário, num capítulo que foi muito enriquecedor para mim também, do ponto de vista pessoal, mas sim, institucional também, como forma de contribuição do Lemob. A gente participou desse anuário fazendo uma pesquisa com as montadoras para entender qual que era a estratégia delas para a eletrificação no Brasil. E a gente vê que, além de competirem no mercado de consumo, as montadoras também podem ter visões divergentes quanto ao futuro, né, estratégico do ecossistema. Bacana, mas tem sido bem aceito pelas montadoras esses trabalhos? Varia muito, né? Existem montadoras que acreditam muito, que apostam muito nos híbridos plug-in, outras que têm trabalhado mais com 100% elétrico. Mas eu acho que existe sim um entendimento de que esse ecossistema está em transição. Aí você falou sobre o Plano Clima, e aí tem mais coisas, né, que vocês estão fazendo por aí. Sim, teve o Summit de Mobilidade Sustentável, se o Léo quiser comentar um pouco. O Summit de Mobilidade Sustentável foi um evento pós-missão que nós fizemos ao Chile e à Colômbia para demonstrar ali, né, nosso objetivo ali era trazer também relatórios e insights desses países para quem não pôde ir e acompanhar o evento, né? Então foi muito interessante porque é um evento em São Paulo, né, bem prestigiado, com principais executivos aí, seja de montadoras ou seja do ecossistema, Ah, onde que legal. a gente pôde demonstrar ali toda essa experiência vivida, né? Então, não só Uhum. os executivos que estiveram com a gente, como também quem pôde acompanhar aí através de relatórios, através de informações, a gente conseguiu coletar bastante estatística e informações desse meio internacional, né? E um, Certo. A e um gente também detalhe, apresenta. Desculpa, Léo. sim, André, não, pode continuar. Não, eu acho que outro ponto interessante foram as contribuições que a gente apresentou ao Senado para indicar mecanismos de estímulo à infraestrutura de recarga para um possível programa nacional para o tema. Mas aí como é que é feito isso? Vocês dão uma consultoria para o Senado, para o Legislativo, para eles implementarem leis, fazerem leis, é isso? Como um instituto, a gente que se propõe a fomentar a descarbonização da mobilidade. A gente já aconteceu da gente ser requisitado, né, para prestar é, não consultoria, mas assim dar fazer uma carta de opinião, carta de posicionamento sobre o que pode ser feito, né? Uhum. Nós não somos uma consultoria, mas observando políticas públicas e estudando e convivendo com quem lida na ponta com os efeitos das políticas públicas ou da falta delas, nós também temos a contribuir, então apresentamos uma pequena carta. Uma É. espécie de assessoria também, né? Um Tá certo. exemplo do que a gente fez também foi consulta pública do Corpo de Bombeiros de São Paulo para a questão aí dos carregadores veiculares em condomínios, né? Então nós, o Lemob foi um dos primeiros a manifestar, né, essa consulta pública, levando experiências, né, do que existia lá fora, do que existia na Europa e que já funciona, para que seja criada
uma lei, né, uma legislação aqui no Brasil, que não existe uma legislação específica para carregamento de veículos em garagens de condomínio, né? Então, a gente contribui, dessa forma também. Agora, pode falar, André. Eu acho que só outros dois tópicos, acho que seria o almoço na Embaixada da Noruega, que é um país que é líder na transição para eletrificação. Uhum. Eles tinham a meta de atingir 100% dos novos veículos vendidos que fossem elétricos em 2025 e quase atingiram essa meta, chegou a 96%, se não me engano. E estão eletrificando, né, assim, estão sendo muito exitosos nas suas políticas pró-eletrificação. Então, tivemos um almoço para discutir possíveis parcerias e políticas públicas a serem implementadas no Brasil. Vocês já chegaram aí lá na Noruega, não, né? Na Noruega, Por não. enquanto só no Chile, né? Que Chile vocês e foram, não Colômbia. é isso, Leonardo? É isso, isso. Sim, na missão, não, nós temos programado algumas missões aí, inclusive China, mas na Noruega ainda não tivemos, não. Tá, quando vocês estiverem aí, vocês retornam aqui que eu quero saber como é que tá a Europa lá, esse negócio de eletromobilidade, que a gente tem que se inspirar em coisa boa, né, André? Pode deixar. Tá, André, fala mais aí, o que que você tinha que falar aí sobre mais sobre aqueles itens, né, que você falou. A gente teve uma interessante audiência pública com a CEMOB, aqui do Distrito Federal, né, que é a Secretaria de Uhum. Mobilidade, que inclusive está fazendo a implementação de uma frota de 90 ônibus elétricos, que está prevista a chegada das unidades agora para o primeiro semestre desse ano. Em- Então, a gente fez uma reunião de apresentação do LEMOB, compartilhou nossas impressões, né, sobre políticas públicas e perspectivas, e foi bastante interessante. Essa questão da descarbonização do transporte de carga também, ô Leonardo, como é que tá isso aí? Como é que vocês têm? O transporte de carga, a gente tem algo mais efetivo, né, acontecendo aí, que são os caminhões mais leves, né, os veículos urbanos de carga, né, que vocês Uhum. devem ter visto aí, né, a gente vê aí a Ambev, né, investindo nesse segmento. Por quê? Porque existe infraestrutura dentro das cidades, né? E agora os veículos de carga mais pesados, esse é mais complexo, né? Ele demanda um investimento maior, né? Eles consomem muita energia. Uhum. Então é algo que você vê, né? De forma bem esporádica aí em determinados locais, inclusive Europa, Estados Unidos e China, né? Agora que está partindo para esse segmento de veículos de carga em estradas, né? Mas como a gente estava falando, a gente não trata, o Lemob hoje não trata rotas tecnológicas específicas para mobilidade elétrica. Então, existem outras alternativas, que são os biocombustíveis, que são o gás, né? Então é um Veículos a mix, né? gás. Um mix de descarbonização que vocês estão apoiando, né? É isso mesmo, porque o Brasil existe essa realidade, né? A Europa colocou metas bem ambiciosas e não deve cumprir essas metas ambiciosas de descarbonização. Por quê? Porque a mobilidade elétrica ela ainda é uma tecnologia, digamos assim, nova, né? Em Uhum. relação à combustão, né? Que tem mais de 120 anos. Uhum. Então, estão aparecendo, é lógico que aparecem novas tecnologias, né? Agora eu estou vendo aqui que o primeiro veículo de carga com baterias de sódio vai ser implementado na China, né? Pela CATL, que é uma das maiores fábricas de bateria do mundo. Então, isso tudo traz à tona essa questão da tecnologia que está em evolução, né? Certo. E eu acho que, por fim, também, para ilustrar a criação de conteúdo, tem também o livro que foi escrito, coordenado por mim e por meu Foi parceiro você, Gabriel, é seu esse livro? é, Deixa eu dar uma olhada aqui, André. é, Cara, legal. Gabriel Carvalho, que é Eletromobilidade. Aspectos Bacana, cara. Jurídicos e Regulatórios. Sim. São 11 artigos, escritos por 14 autores. Então, você vai encontrar aí sobre o estado da regulação da eletromobilidade em Portugal,
a regulação preventiva contra a manipulação de dados nas recargas na Alemanha, questão da tributação de recarga, green bonds, né, financiamento verde para projetos de eletromobilidade. Enfim, são vários os temas que a gente traz, e a gente contou com o prefácio do ministro Antônio Anastasia, do TCU, que é autor de um projeto de lei sobre mobilidade urbana, e o senador Rodrigo Cunha, que foi presidente da Frente Parlamentar Mista pela Eletromobilidade e relator do programa Mover. Então foi um projeto bem rico esse livro, a gente guarda com muito carinho. Legal. E o Lemop está fazendo muito barulho aí, o Leonardo? Vocês estão... Pois é, como a gente estava falando, nós estamos fazendo muito barulho aí em Brasília. E vai ser o terceiro CONATRE, né? O Congresso, a gente já vem aí de edições passadas com o Congresso Nacional e agora um Congresso Internacional da Mobilidade Elétrica e Baixo Carbono, né? 13 e 14 de maio de 2026 vai ser no CREA-DF. Então a gente está trazendo uma tropa inteira de bastante conteúdo, painéis super ricos aí de discussão, como você falou, não só falar vamos falar de setor ferroviário, né? Qual que é o que está acontecendo dentro da descarbonização, da porque cabotagem. quase ninguém fala do setor ferroviário, né, Leonardo? Pois é, esse é um ponto, mas existe grupos de trabalho já em cima dessa questão, entendeu? Inclusive o SAF, né, que é um combustível para aviação também, que o governo está trabalhando bastante em cima que é também para descarbonização do setor aéreo, né? Crédito de carbono. Crédito de carbono, combustível do futuro, são todos esses aspectos que vão ser tratados e olha só, esse é algo que a gente traz a curadoria de uns parceiros, né, que é da BCC, Barassa e Cruz Consulting, mas a UNB, né, então através do professor Augusto Brasil, com essa coordenação, então academia, governo, setor privado, tudo discutindo de forma bem clara, bem dinâmica, essa questão aí da descarbonização nos setores aí de mobilidade. E a gente falou também, né, a novidade que a gente vai trazer é a divulgação, né, o lançamento do 5º anuário sobre nossa gestão. E o 5º anuário da mobilidade elétrica, né, a gente vai trazer essa novidade de incluir toda a estatística do baixo carbono, né, que é o chamado aí o baixo carbono, né, não é o carbono zero, né, é o carbono aí proveniente aí do etanol, proveniente dos biocombustíveis. Então a gente traz essa novidade dentro do 5º anuário. Aí, e vai ser um evento muito legal, porque a gente faz essa cerimônia de entrega, a gente entrega um prêmio também do CONATRE Lemob, né? Então, nós vamos premiar a academia, setor privado, todos os cases de sucesso e de uma curadoria muito legal, que é votação popular, votação da academia e votação também do setor privado, né? Esse prêmio seria quem está fomentando mais a eletrificação no país, é isso? Sim, a gente tem diversos cases candidatos, né? Agora, recentemente, a gente foi atrás aqui. Goiânia, por exemplo, é uma cidade que está implementando uma das maiores garagens aí de infraestrutura para ônibus elétricos, né? A gente tem outros cases pelo país, então todos eles vão ser candidatos e vão ir a público, né, ser divulgados para a academia para essa votação, entendeu? Por que vocês escolheram Brasília, André? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que São Paulo tem uma forte presença da indústria, acho que teria razões para ser feito em outros lugares também, mas Brasília concentra muito a presença do poder público, dos tomadores de decisão, dos formuladores de políticas públicas. Aqui tem a representação também de
diversas instituições, né, se fazem presentes aqui em Brasília, Embaixadas, né, que você falou da Embaixada da Noruega. embaixadas. Então, é nesse sentido de contribuir para esse debate do ponto de vista, né, de trazer novas opiniões, novos conceitos, novos entendimentos sobre o que está sendo discutido e o estado da arte da descarbonização da mobilidade. Tá E certo. Brasília conta aí com uma grande frota de veículos elétricos, né? Parece, se eu me engano, André, é a segunda cidade no Brasil em termos de emplacamento aí, né? Parece que Em cresceu veículos muito. elétricos, né? Então, assim, é um ambiente perfeito, não só a questão do envolvimento governamental, mas também, né, a cidade vive esse momento de forma muito dinâmica, né? Uhum. Então o Lemob ele tem sido bem quisto, né, bem aceito pela população. A população não sabe ainda direito, né, o que que é Lemob, né? Mas a gente tem que divulgar o Lemob, né, Leonardo? Na realidade, o ecossistema ele não é muito divulgado para a população como um todo, né? Uhum. A gente trata mais a nível de academia, a nível de Institucional. institucional. Então, assim, o Lemob não tem essa atuação em massa, né? Uhum. É, a gente tem as parcerias, então agora mesmo para o quinto anuário a gente vai acessar dados da BVE, né? A BVE ela é mais popular, porque ela tem uma grande penetração nas redes sociais, O que que é essa a BBE? Associação Brasileira de Veículos Elétricos, né? Ah, Que é o meio que a Anfávia, né? A Anfávia é a tradicional das montadoras que estão aí há mais tempo, e aí os elétricos, né? A associação criou essa associação é, de forma paralela, né? E a gente tem penetração em ambas. Esse é um ponto importante, que a gente está ali, né, abrindo para as rotas tecnológicas factíveis e possíveis no Brasil, né? você falou do crescimento da frota de elétricos em Brasília. Existe o CEMOV Brasília. O que que seria o CEMOV Brasília? CEMOV é um congresso para o qual a gente contribuiu tanto na curadoria de temas, quanto em termos de moderação de painéis. Então, é um evento também desse ecossistema da mobilidade sustentável. Tá Ele certo. iniciou em São Paulo, né? E agora ele amplia um pouco para demais estados e cidades no Brasil. Mas a gente tem outros eventos em São Paulo. Você falou sobre São Paulo, né? Tem Latam Aham. Mobility, onde que a gente participa também, né? Fornecendo integrantes. Ano passado, pela Fundep, a Fundep representava a PNME, né, esteve presente, Uhum. conduzindo, moderando painéis. Então, todos os eventos a gente é convidado porque nós temos esse relacionamento aí, né, com o ecossistema. Ah, é legal. Bom, a gente já falou sobre muita coisa boa aqui pro setor da eletromobilidade, né? E aí eu queria que você fizesse o convite, a gente já vai encerrar nosso bate-papo por enquanto, e eu gostaria que você fizesse o convite para o pessoal participar lá do congresso do Conatri. Ah, legal. Então, o terceiro Conatri, que é o Congresso Internacional da Mobilidade Elétrica e Baixo Carbono, acontece aí em Brasília, no CREA DF, né, 3DF. 13 e 14 de maio de 2026. A gente deixa aí o contato, o e-mail, né, que é Uhum. contato@conatri.com.br, e dentro em breve vai estar disponível os ingressos, né? E para você que é empresário ou do meio também, a gente tem uma cota de patrocínio, né? Interessante para exposição de marca, exposição de veículos. Nós vamos ter pista de test drive para veículos chamados os levíssimos, né? Que são patinetes, motos elétricas, Uhum. então, bikes, né? Então a gente vai ter não só veículos pesados, né? Como ônibus, como
como veículo de passeio, né, e possibilidade de test drive, mas também, né, outros veículos aí da mobilidade. E é um grande congresso, né, onde que a gente vamos ter diversos painéis, então, e todos realmente convidados a acompanhar esse nosso movimento. É isso aí. André, e aí, o que que você quer falar aí? Bom, acredito que o Conatri vai ser uma materialização do nosso trabalho. A gente está em contato com parceiros, como o Leonardo falou, né, como a BCC, com o professor Augusto, para trazer o melhor conteúdo possível sobre o estado da arte dessa transição, que é muito importante. Eu sempre bato nessa tecla, não é só uma questão de sustentabilidade, mas diz respeito a uma estratégia industrial de uma transição que está acontecendo no mundo afora. E é muito importante a gente trazer esse tema para debate para tomar melhores decisões. Beleza. Gente, a gente está finalizando aqui o Gazeta Miner e você que tiver curiosidade mais para saber sobre o Lemob, sobre as atividades, André, tem alguma rede social? O que que você tem aí para falar? Acho que o LinkedIn é o que eu uso mais, André Forte Chaves, lá que geralmente eu divulgo as notícias, meu trabalho, e é isso. Leonardo? Sim, também LinkedIn, né? Leonardo Veloso Brandão, né? Pode me achar lá, a gente participa ativamente e troca bastante experiência dentro da rede. É isso aí. Então, pessoal, se vocês quiserem saber sobre as redes sociais, nós vamos deixar lá na descrição do podcast, tá? E a gente vai terminando por aqui, né? André, muito obrigado. Leonardo, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Agradeço a vocês o convite. Grande abraço aí, obrigado.